TV Artilheiro. Você falava aqui agora pro pessoal da rádio, disse que é uma partida que não pode esquecer. Por que não pode esquecer essa partida diante do Floresta? Acho que tem derrotas que acontecem, e o ano passado ficou muito marcado isso para cada um de nós. Tem derrotas que acontecem que é para o nosso aprendizado, que é para o nosso crescimento. Ontem é um jogo que nós não podemos de maneira alguma esquecer, porque é aquilo que nós não devemos fazer em nenhum jogo nosso no ano. Ainda mais se tratando de centenário, ainda mais se tratando que nós só temos 2 competições e o Cearense é a nossa Copa do Mundo do primeiro semestre. A gente ontem poderia ter garantido, além da classificação, a posição de primeiro ou segundo, que nos dá vantagem na semifinal. E nos dá uma confiança muito grande de poder chegar bem na semifinal. Ainda bem que nós dependemos só de nós, mas nós não podemos cometer a mesma prestação, o mesmo empenho que nós fizemos ontem. Nós temos que ter aquilo que nós apresentamos nos outros jogos, do qual foi inquestionável a nossa melhor campanha na primeira fase, e até então a liderança, né? Então acho que isso tem que ficar muito fresco na nossa memória para que isso não aconteça, sabendo que num jogo como ontem nós devíamos ter uma lucidez e um discernimento muito melhor de como deveria ter sido o jogo, nós sabendo que não estávamos bem individualmente e coletivamente, eu digo todos nós jogadores, e isso faz com que a gente teria que ter sido mais simples e objetivo e fazer com que não pudéssemos sofrer tanto de uma maneira que nós sofremos. Afinal, o Floresta teve 3 ou 4 oportunidades, nós tivemos praticamente todas de bola parada. E isso não é para a nossa grandeza, não é para aquilo que é o tamanho do Fortaleza ou aquilo que é o nosso trabalho, porque não é assim que a gente trabalha, mas que sirva de lição. O Floresta está de parabéns, aproveitou a oportunidade que teve e nós não podemos dar essas oportunidades e hoje chegar aqui com essa cara de derrota, porque infelizmente ou felizmente nós estamos num clube que merece mais e nós devemos fazer mais. Ô Band, vocês têm uma semana exatamente, né, até entrar em campo contra o Ferroviário. Eu queria que você falasse, você já deu uma olhada na tabela, como é que está esse engodo aí e tudo mais? Dá para sonhar com a classificação antes de entrar nesse jogo, antes de entrar em campo? Que nem eu falei, a classificação entre os 4 primeiros pode acontecer mesmo sem a gente jogar. Mas isso seria muito pequeno para a nossa aspiração, se tratando de Fortaleza, se tratando de centenário, do planejamento e do projeto e principalmente do orçamento que nós temos. A qualidade que nós vemos em cada jogador que nós temos aqui, isso seria muito pequeno para o tamanho do Fortaleza. Então o nosso foco tem que sempre ser mais em cima. E esse jogo do Ferroviário, se tratando de um clássico, né, aqui regional, de toda uma rivalidade que existe mais recente aqui, sabemos que vai ser uma luta, que vai ser uma guerra, mas com toda humildade, com todo respeito, nós temos que entrar em campo, vencer o jogo, e nós dependemos só de nós para tentar classificar em primeiro ou segundo colocado. E esse é o nosso intuito, nós não podemos fugir desse foco, e uma derrota geralmente traz dúvidas, traz falta de confiança, e isso não pode acontecer. Isso tem que ser um aprendizado, mas não pode deixar de tirar aquilo que nós fizemos até agora. Sabemos que temos que fazer muito mais e melhor do que apresentamos no último jogo, mas também sabemos que temos condições de fazer isso, e isso vai acontecer na quinta-feira, porque nós temos que saber como que nós queremos chegar nessa semifinal. Chegar com confiança, chegar com vitória, chegar com estádio cheio, com a torcida do nosso lado, ou a gente passar de novo por um sofrimento maior, mas com a certeza que nós temos todas as condições de em 5 jogos sermos campeões cearenses. Ontem o Rogério Ceni falou que o time não rendeu taticamente. O fato de ter uma semana cheia, mais uma vez, para preparar o time até o próximo jogo, isso é bom, Boé, para corrigir alguns erros que detectaram aí contra o Floresta? Sempre é bom, né? Sempre é bom quando a gente tem tempo para trabalhar. E isso infelizmente, graças a nós jogadores, aconteceu esse ano, que nós não temos a Copa do Brasil ou a Copa do Nordeste. Então nós temos que saber aproveitar isso da melhor maneira e tendo essa semana cheia para trabalhar. E fazer com que a gente não entre da mesma maneira que nós entramos. O Rogério, pela sua grandeza, pela sua experiência e por ser o treinador, ser o carro-chefe nosso, ele vai sempre assumir, né, tudo aquilo que acontece de errado ou quando a gente não consegue o resultado. Mas nós, jogadores, hoje notava-se claramente pela chegada, pelo final do jogo ontem e pela nossa chegada no treino hoje, que todos nós fizemos uma autoavaliação, uma autocrítica muito grande. Chegamos todos com uma noite mal dormida, muito triste, né? E frustrados conosco mesmo. Então o maior responsável pelo não resultado positivo ontem somos nós jogadores. Nós temos isso
que assumir, nós assumimos isso de uma maneira que nessa semana nós temos que fazer uma semana muito melhor para que chegamos quinta-feira e possamos fazer uma apresentação muito melhor do que fizemos no último jogo. Quando o time perde, é fácil a gente encontrar erro, né? Criticar e tal. Os 2 últimos jogos do Fortaleza, a atuação foi bem abaixo daquilo que o Fortaleza vinha apresentando, apesar de ter vencido o Uniclinic. A gente pensava quando chegou aqui, acho que foi 3 formações diferentes que o Rogério já usou. Rede social a gente vê muito torcedor falando, tá mudando muito o time, programa de rádio, enfim. Talvez a pergunta não seja nem para você. Você acha que isso tem atrapalhado o fato de mexer demais na equipe? Sim, a gente quando ganhou os 9 jogos que nós ganhamos até hoje, nunca foi questionado a parte tática, a parte de escalação ou a parte física, que são os 3 questionamentos pós-derrota de ontem. Então a gente tem que, da mesma maneira que quando a gente ganha, nós sabemos que não somos a melhor equipe do mundo, mas que nós estamos no caminho certo, e estamos no caminho certo, porque temos demonstrado isso na maioria dos jogos. Ontem foi um jogo aquém. E mesmo quando nós não jogamos de uma maneira tão brilhante, nós ganhamos o jogo do Uniclinic, então isso também nos dá um respaldo que quando a gente não ganha bem, não joga bem, a gente ainda conseguiu ganhar. Mas sabendo que com toda humildade nós temos que melhorar. Mas seria muito injusto da nossa parte hoje falar que a preparação física é um problema, que a tática é um problema, que a escalação é um problema, porque nas outras 9 vitórias a gente nunca questionou. Então quando perde seria muito fácil a gente se apegar a uma muleta, se apegar a uma desculpa. Agora, cabe a nós saber que temos que fazer algo para que isso não volte a acontecer. E isso o Rogério Ceni é um cara muito esperto, ele é muito ligado nisso, e eu tenho certeza que nós temos 5 jogos para ser campeões cearense, e nesses 5 jogos nós vamos estar preparados para isso. Ô Boeck, ontem diante do Floresta, o Mauro, o goleiro deles, teve uma atuação muito boa. Diante do Uniclinic também, no jogo que vocês tiveram contra o Uniclinic, o Arthur também teve uma ótima atuação, né? Fez defesas importantes. Na tua visão, como goleiro, o que é que tem achado dos goleiros das equipes nessa segunda fase do Campeonato Cearense? Eles têm feito o papel deles, eles têm se destacado? Eles têm feito também porque nós temos atacado. Isso é um bom sinal para o nosso time, que nós temos atacado, por isso eles têm feito defesa. Eu acho que os goleiros que chegam, principalmente os goleiros que chegam nessa segunda fase do campeonato, são equipes e goleiros que têm uma qualidade de demonstrar, e logicamente quando se joga contra a Fortaleza, contra a Ceará, há uma repercussão maior, há uma motivação maior. Nós, quando vamos jogar contra o Ceará, a gente não precisa de motivação extra nenhuma. Nós só de ter um clássico já se torna uma motivação extrema. Então isso por outro lado também, as equipes quando vêm jogar contra a Fortaleza e Ceará, eles jogam o jogo da vida, e isso faz com que os goleiros saibam que vão ter muito trabalho, e com certeza, como foi o goleiro do Iguatu contra o Ceará, que fez inúmeras defesas também, então os goleiros que vão jogar essa segunda fase são goleiros que vão aparecer quase em todos os jogos, porque quase todos os jogos são jogos decisivos e quase mata-mata. E isso faz com que a qualidade dos goleiros que tem aqui no estado do Ceará apareça, ainda mais o foco, tendo o Rogério Ceni aqui no Ceará, faz com que a posição de goleiro seja uma posição muito mais notada, né, e visualizada, não só aqui, mas em todo o Brasil. Isso dá uma motivação para a nossa categoria também. E isso é bom para o futebol cearense. Eu acho que todos crescem, o clube cresce, o goleiro cresce, aparece, e isso eleva o nível e eleva essa rivalidade sadia que a gente tem. Beleza? TV Artilheiro.